Se você quer ser um ponto de coleta da Amazon Total Express, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo para você, o que é o ponto de coleta e como faz para se tornar ponto. Primeira coisa, o que é um ponto de coleta da Amazon Total Express? Ponto é um comércio, um estabelecimento comercial que tem uma parceria com a Total Express e sempre que esses clientes vendem, eles postam o pacote deles nesse ponto. E aí o ponto tem um aplicativo da empresa, da Total Express, que vai ler o QR Code, vai ler a etiqueta desse cliente que chegar com o pacote e vai constar como postado no ponto. Aí depois vem um motorista e coleta esses pacotes. Se você está caindo de primeira aqui nesse vídeo e não sabe ainda o que é ponto de coleta, tem um vídeo nesse canal aqui sobre o ponto de coleta já de log. É mais ou menos a mesma coisa. Tem algumas diferenças, mas assim, basicamente é um comércio que recebe pacotes de pessoas que vendem, empresas, lojas que vendem nessas plataformas, na Amazon, ou pode ser vendas também independentes, e postam nesse ponto. Então, se você está chegando agora e não sabe o que é ponto de coleta, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo da Jadlog, do ponto de coleta Jadlog, é mais ou menos a mesma coisa e você vai entender certinho como que eu faço para ser um ponto de coleta da Amazon Total Express. Tem que fazer o cadastro pelo site deles. Você tem que ter um comércio de porta aberta para a rua. Esse comércio não pode ser de alimentação, não pode ser uma lanchonete, um bar, alguma coisa de alimentação não pode. Mas, por exemplo, aqui é uma loja esmalteria, então aqui pode. Se fosse uma papelaria, também poderia. Loja de roupa também pode. Alguma loja, algum ponto comercial que não seja de alimentação. E tem que ter um CNPJ. Por quê? Porque eles não fazem contrato com pessoa física. Você vai ter que emitir nota desses pacotes que você vai coletar, né? Porque eles vão te pagar um valor, então você vai ter que emitir uma nota, então você tem que ter um CNPJ. E tem um outro detalhe também, tem que ser um comércio para rua. Não pode ser um comércio, por exemplo, eu tenho um e-commerce, mas fica num showroom, num prédio comercial. Não pode, tem que ser aberto para a rua, porque os clientes têm que ter fácil acesso. Então, aqui no caso, é uma loja aberta para a rua. Então, as pessoas vêm, estacionam aqui na porta e descem e postam o pacote. Então, tem que ser assim, tá? Muita gente me pergunta, posso ser ponto, mas eu tô na minha casa, ou eu tenho um e-commerce, uma loja online dentro da minha casa? Não, tem que ser aberta para a rua. Mesmo tendo um CNPJ de uma loja online, se ela for na sua casa, você não pode ser ponto. Tem que ser um comércio, tá? E não pode ser também de alimentação. De qualquer outra coisa pode. Aqui em Limeira tem vários comércios que são ponto. Tem um que é de conserto de roupas, outro é papelaria, casa de ração, não importa. Você tem que ter um comércio e aí você pode, se cadastrar para ser ponto. Não significa que você vá conseguir ser, porque você tem que preencher vários requisitos e eles aprovarem. Você tem que fazer o cadastro no site deles, da Total Express, quero ser ponto, Total Points, que eles chamam. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do site para vocês fazerem o cadastro. Fazendo o cadastro, vocês vão colocar lá onde que fica a loja, nome da loja, localização, horário de funcionamento, se tem funcionário, se não tem e tudo mais. Vocês vão colocar todos os dados que eles pedem. Não necessariamente você precisa ter funcionários, porque aqui eu não tenho e mesmo assim eu sou ponto, Aqui é ponto da Total Express. E também depende de uma aprovação. Depois que você preencheu o cadastro, esse cadastro vai para análise, enfim, e eles veem se é vantajoso para eles sua localização ser ponto ou não. Sempre assim, tá, gente? Não depende da gente. Eles têm que ter uma aprovação também, porque eles devem ter deve ter um número de pontos na cidade, enfim, essas coisas. Assim como a Jadlog tem, a Total Express também tem, e acredito que as outras empresas que estão colocando pontos de coleta também tenham, Eles têm um número de pontos na cidade, enfim. Então, você vai preencher todos os seus dados lá
e esperar eles entrarem em contato. No caso aqui, me chamaram também para ser ponto, assim como a Jadlog, a Total Express também me chamou, não fui eu que entrei em contato, mas mesmo eles entrando em contato comigo, eu tive que preencher esse cadastro, né? Então não é porque eles entraram em contato que eu não precisei. Eu precisei ir lá no site e fazer o cadastro para começar a ser ponto, né? A Total Express paga para os pontos de coleta. Gente, sempre que você é ponto de coleta, você vai receber um valor pelos pacotes que você recebe. Normalmente as empresas não pagam muito, então vai depender muito do seu fluxo de pacotes, do fluxo de pacotes que seu ponto vai coletar. Nesse momento da gravação deste vídeo, a Total Express está pagando 80 centavos por pacote, tá? Ela paga menos que a Jadlog até agora, de todas as empresas que eu conheço, que eu sei, a Jadlog é a que mais paga e mesmo assim ainda é pouco, mas é uma parceria. Você não vai ter um vínculo empregatício com a empresa. Você vai ser um parceiro que tem um contrato, logicamente, vai emitir uma nota desses pacotes que vão ser coletados no seu ponto, mas você não tem um vínculo empregatício e a empresa não mantém a sua loja, né? Ela vai te pagar um valor pelo número de pacotes que você coletar. E isso vai depender muito do quê? Das pessoas que vendem na plataforma, do fluxo de clientes, entre outras coisas, do número de pontos também, porque, por exemplo, se você for o único ponto na sua cidade ou for um dos únicos, vai ter um maior fluxo. Se você tiver muitos pontos e às vezes sua localização não é tão boa, pode ser que você tenha menos fluxo. E isso também vai depender das plataformas também, porque, por exemplo, a Amazon, se ela aumentar as vendas, vai ter um maior fluxo. Se ela diminuir as vendas, vai ter um menor fluxo de pacotes. Então, tudo isso varia muito. Então, você não pode depender exclusivamente disso, né? Você tem que ter o seu comércio, o seu negócio, enfim, o seu faturamento e colocar esse ponto como um agregado, porque daí ele vai trazer clientes para você, como eu já falei no vídeo lá do ponto Jadlog, funciona da mesma forma, só que pode ser que esses clientes não sejam o seu público-alvo. Então, por exemplo, se você vende, sei lá, ração, se você tem um pet shop, pode ser que esses clientes não virem, esses clientes do ponto não virem seus clientes, é isso que eu estou querendo dizer. No caso aqui do ponto da Amazon, a maior parte dos clientes que vêm postar são homens. E no da Jadlog, a maior parte são mulheres. Então é muito engraçado, porque os clientes do ponto da Jadlog, a maior parte são mulheres. Então elas até acabam comprando aqui, consumindo coisas daqui. E no da Amazon, não. A maior parte é homem, porque o público aqui da esmalteria é feminino. E mesmo sendo assim, não são todas essas clientes que se tornam clientes da esmalteria, né? É legal a gente deixar claro isso, porque muitas vezes quando a empresa faz propaganda sobre isso ou incentiva você a ser ponto, ela sempre fala, aumente o fluxo de clientes na tua loja. Você vai aumentar, mas não significa que essas pessoas vão se tornar suas clientes e consumir o seu produto ou algum serviço que você preste, entendeu? Então é legal a gente também pensar nisso. E tem outra coisa também, se você não está disposto a atender um cliente que não seja seu, teoricamente ele não é seu, ele está vindo no seu ponto, né? Você está representando a Total Express, mas ele não é um cliente seu diretamente. Mas se você não está disposto a atender, a escutar e muitas vezes a resolver o problema, nem se torne ponto, porque assim como no ponto da Jadlog, no da Amazon também, como é começo agora, estava tendo bastante problema. E os clientes vêm e reclamam com você. E muitas vezes eles querem que você dê uma solução. Ainda mais porque, segundo eles mesmos, o suporte da Amazon não está sendo bom. Pelo menos atualmente que eu estou falando, tá, gente? Vocês vão entender porque esse ponto, Amazon Total Express, ele começou dia 18 de dezembro. Então, esse vídeo aqui está sendo gravado em fevereiro. Então, ele não tem nem 2 meses, né?
Então, assim, tá muito novo ainda. E nas primeiras semanas deu bastante problema em relação a clientes que esperavam, que tinham vendiam, mas esperavam que essas vendas fossem coletadas na casa deles ou no comércio deles. E aí mudou tudo, eles vieram pro ponto e deu confusão no começo, sabe? Então, assim, não é... O que eu tô falando aqui, gente, é a realidade como ponto. Não é um vídeo que eu pesquisei e tô colocando aqui. Tanto é que eu só, até o momento, pelo menos, eu só vou ter esses 2 vídeos em relação ao ponto de coleta. Da Jadlog e da Total Express. Eu não tenho experiência com Pega Aqui, Kangu, que agora nem tem mais, né? Que a Kangu encerrou aí as atividades, porque o Mercado Livre comprou e não sei como vai ser agora. Mas enfim, então eu não tenho experiência com outras empresas. Estou falando do que eu tenho experiência e vivência. E mesmo assim, é pouco tempo, porque 18 de dezembro, hoje é dia 9 de fevereiro, faz pouco tempo. Então pode ser que as coisas mudem, melhore e tudo mais. O que eu acredito que aconteça, porque com a Jadlog também foi assim. As coisas foram melhorando e conforme vai passando o tempo eles vão aprimorando também, tanto a questão de etiqueta, como aplicativo, como comprovante, né, para o cliente mesmo que ele postou e ter menos risco de extravio, essas coisas. Isso daí vai sendo melhorado com o tempo e também o volume de pacotes também vai sendo aumentando com o tempo, pelo menos, né, da Jadlog foi assim, e eu acredito que da Amazon, da Total Express também seja, porque ainda mais agora que a Kangu encerrou, muita gente que usava Kangu, muitos e-commerces que usavam Kangu, eles vão ter que migrar para outras transportadoras, outras empresas. Então, acredito que agora aumente o fluxo, porque como encerrou e o Mercado Livre comprou, mas ele não vai abrir para todo mundo, vai ser só para quem vende pelo Mercado Livre. Então, essas pessoas que usavam a Kangu, inclusive eu usava muito Kangu, vão ter que migrar para outras empresas. E isso vai acabar fazendo com que as outras peguem essa fatia aí do mercado. Não sei como vai ser, porque está muito recente também, então não posso falar, vai ser assim ou assado, foi mais assim ou assado. Não sei como vai ser, mas que vai aumentar o fluxo, eu acredito que vá. E funciona o aplicativo da Total Express da Amazon. Gente, eu vou gravar um vídeo do meu aplicativo explicando, mas assim, é super simples. No caso da Amazon, é um QR Code que eles têm na etiqueta, só que tem algumas etiquetas que o ponto não pode pegar. Aí, quando você se inscreve e é aprovado e tal, o suporte entra em contato com você e manda um PDF explicando para você tudo o que você tem que fazer, inclusive as etiquetas que não são aceitas. Mas no caso da etiqueta quando ela não é aceita, quando você vai ler o QR Code com o aplicativo, ele vai aparecer uma mensagem, etiqueta para coleta, enfim, ele vai aparecer uma mensagem de que aquela etiqueta não é daquele ponto. Então a etiqueta você não vai conseguir nem ler o QR Code. Então isso não tem perigo de você errar no caso, né? Outra coisa também que eu acho chato no ponto da Total Express, mas não sou eu que defini essa regra. Para pedidos da Amazon é só até as 2 da tarde. Então, por exemplo, se o cliente chega às 2h05, você não pode pegar aquele pacote, você só pode pegar no outro dia. Porque os clientes da Amazon eles têm um prazo para postar. Eu nunca vendi na Amazon. Não sei, o que eu estou falando aqui é baseado no que eu escuto dos clientes e no que o suporte me falou. Você tem um prazo para postar e aí esses clientes chegam. Então, se ele chegar 1h59, você consegue ainda passar o pacote dele. Se ele chegar 14h01, 2h01, não vai conseguir passar o pacote. Daí vai ser só para o outro dia. Então, assim, os clientes reclamam disso, porque, por exemplo, aqui em Limeira, nesse pouco tempo que eu tô como ponto, eu recebo pacotes de pessoas que, por exemplo, tem uma pessoa aqui em Limeira que tem uma livraria que vende muito pela Amazon. Então, ele vem postar tudo aqui. Tem também uma loja de calçados, loja física, que também é online, e eles vendem também pela Amazon
eles vêm postar tudo aqui. Tem uma loja de doces assim, aqueles de pote que vem, né, fechado e tudo mais, e também paçoquinha, essas coisas também aqui, que eles também são e-commerce e vendem online, vendem pela Amazon e também vêm postar aqui. Então eles reclamam muito do horário, porque tem que vir até as 2 da tarde e às vezes acontece deles virem e ter mais outros clientes, aí você tem que ficar passando um por um, entendeu? E assim, demora assim, é uma coisa, você lê o QR Code, coloca o e-mail e já tá postado, mas assim, até você fazer isso, dependendo o número de pacotes, demora um pouco, então acaba que fica muito apertado, e a maioria deles vem depois do almoço. É muito raro pelo menos, né, nesse pouco tempo que eu tô tendo de experiência, né? É muito raro alguém vir de manhã. Normalmente eles vêm depois do meio-dia. Então aí fica tudo afobado e aí você fica naquela loucura de passar pacote. E assim, ainda agora, até o momento, o número de pacotes está dando para passar. Pode ser que um dia fique, se continuar esse horário e tudo mais, pode ser que se aumentar muito esse fluxo vai ficar complicado, né? Então assim, da Total Express ainda não recebi nenhum, com a etiqueta da Total Express que a pessoa vendeu e comprou uma etiqueta da Total Express, eu ainda não recebi nenhum pacote, só tenho recebido da Amazon mesmo. Mas é aquilo, é a Total Express que faz esse trâmite aí, então o ponto é deles. Assim, a gente tem a parceria que eu tenho é com eles, não é com a Amazon, mas eles recebem pedidos da Amazon, por isso que eu coloquei aí ponto Amazon Total Express, porque a maior parte vai aparecer, eu acredito que da Amazon. Pode ser que da Total Express comece aos poucos e vá crescendo, né? Assim como a Jadlog também. E daqui a um tempo, se você vai assistir esse vídeo daqui 8 meses, 1 ano, sei lá quando, mude, né? Porque as coisas vão mudando e, como eu falei, como é muito de começo, é difícil a gente falar, porque é uma coisa que está começando, então ela tende a mudar. Coisa que me perguntam sempre, né? E acredito que se você está aqui, você tem curiosidade, compensa ser um ponto de coleta da Amazon Total Express? Gente, é cedo para falar se compensa ou não, porque, como eu falei, começou dia 18 de dezembro, não tem nem 2 meses ainda. Então, para eu falar se compensa ou não, no mínimo 6 meses a 1 ano, porque isso tende a aumentar. E eu digo isso com a experiência que eu tenho com a Jadlog. A Jadlog no começo tinha pouquíssimos pacotes, mas bem menos do que a Total Express. Então, assim, se eu fosse me basear, se eu fosse ter desistido de ser ponto de Jadlog por conta dos pacotes, eu não seria ponto, porque no começo era bem pouco, ninguém quase sabia, os clientes não sabiam, foi uma coisa que começou muito devagar. Então pode ser que no da Amazon Total Express seja igual, mas está um pouco melhor, né? Porque o fluxo é maior, porque já eram lojas que já vendiam na Amazon e muitas vezes elas tinham coleta na porta e agora passou para os pontos, né? Então, normalmente elas já têm um fluxo maior de pacotes, mas a tendência é aumentar, como eu falei. Então, não dá para eu dizer aqui compensa ou não. Primeiro, porque o ponto não sustenta seu comércio. Se você for abrir um comércio pensando em ser ponto de coleta, existe já. Porque isso aí pode mudar do dia para a noite. Eles podem mudar a regra, podem te excluir como ponto. Pode acontecer o que aconteceu com a Cangu, que a Cangu era ponto, né? Assim, acredito que os pontos Cangu vão continuar, mas daí vão receber só do Mercado Livre. Então, quer dizer, recebiam muito mais. Eram pontos e agora do dia para a noite a empresa foi vendida e não vai ter mais. Então, assim, você não pode esperar que o ponto sustente seu comércio. Porém, é legal ser ponto porque você vai agregar, né? Vai agregar, vai ter uma renda extra e tudo mais. Então, você tem que pensar. E como eu falei, não dá para dizer compensa ou não bater o martelo. Também porque vai depender do fluxo de pacotes. Pode ser que um ponto tenha muito fluxo e outro não, né? Eu não sei os outros pontos aqui em Limeira como estão de fluxo de pacotes, né? Então vai depender mais disso para você falar compensa ou não.
Eu, no momento, eu acho que ainda está compensando, então eu vou compensando assim, eu acho que vai crescer, então eu vou continuar. Se chegar uma hora que eu não achar que não compensa mais, eu paro. E tem outra também, se você não se dispõe a atender, como eu já falei, um cliente que não é seu, um cliente que muitas vezes vai vir com problemas, que vai questionar o horário, vai, né, às vezes, como eu falei, se ele chegar até as 2 da tarde só que pode ser postado o pacote da Amazon. Se ele chegar às 2h01, não vai poder ser postado. E ele vai questionar quem? Você que está ali representando, porque você não é a empresa, mas você é o ponto de coleta dela. Então, querendo ou não, quem está com a cara para o cliente é você. Então, você que está representando ali. Então, ele vai questionar você, se você não tiver essa paciência, ou às vezes até, por exemplo, coisas que eu já fiz. O cliente me questiona e quer que eu tire foto da etiqueta e questione o suporte, muitas vezes eu já fiz. O suporte demora para responder, mas aí eu pego o celular do cliente, adiciono no WhatsApp aqui da loja e depois eu entro em contato. Falo, ó, seu pacote, assim, 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 essa etiqueta não era para esse ponto, é para coleta, enfim, eu dou a resposta que o suporte me dá. Então, se você não estiver disposto a isso, nem seja ponto, porque você vai ter muito disso. No da Jadlog tem e no da Amazon não é diferente. Embora no da Amazon os clientes sejam normalmente lojistas, então eles já têm essa experiência do e-commerce. É diferente da Jadlog, que tem muita gente que vende no Enjoei e posta. Então, são pessoas que não tem loja, que elas vendem muitas vezes coisas delas na Enjoei e estão vindo ali. Então, elas têm menos experiência, é isso que eu quero dizer. Porque quem tem e-commerce, quem mexe com venda online, quem está acostumado muito a vender em plataforma, ou às vezes até no próprio site, sabe como funciona, né? Então, já tem uma ideia de como é, então ele não é um cliente tão cru assim, mas mesmo assim ele tem problemas e ele vai questionar muitas vezes você, até porque, segundo os próprios clientes, o suporte não estava sendo bom, né? Tô dizendo aqui o que me relataram, né? O que me relatam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu nunca vi um vídeo falando sobre esse ponto, por isso que eu resolvi fazer, e é uma coisa nova por enquanto. Pode ser que daqui um tempo você veja esse vídeo, sei lá, daqui 4 anos e esse ponto já esteja bem diferente, já seja bem diferente, mas eu quis fazer agora porque é uma coisa nova e esses pontos de coleta cada vez está crescendo mais, que a gente vê outras empresas também fazendo ponto de coleta, né? E a gente está vendo várias mudanças aí para quem vende online, no e-commerce, né? Nas plataformas digitais de venda e de compra e venda. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site que você pode se cadastrar e, né, se você tem aí em qualquer parte aí do Brasil, se tiver um comércio e quiser se cadastrar, quiser tentar, qualquer dúvidas deixem aqui, o que eu souber eu venho responder, pode ser que não seja tudo, e tudo que eu falei aqui, gente, é baseado numa experiência real. Não foi que eu pesquisei como ser ponto e coloquei aqui, não. Por isso que eu falei, nem vou colocar das outras empresas, porque eu não sou das outras. Os que tem aqui no canal é da Jadlog e da Total Express Amazon. Eu não sou mais ponto de nenhuma empresa. Se um dia vier a ser, talvez eu poste um vídeo aqui. E eu achei legal fazer também o vídeo, porque às vezes a gente pesquisa sobre isso, já aconteceu comigo de eu pesquisar, e ver pessoas fazendo vídeo, mas pessoas que não são ponto. Então, quer dizer, ela tá pesquisando e tá colocando aquilo ali. Eu não, tudo que eu falei aqui é vivência, né? Porque eu vivencio aqui atendendo e sendo ponto de coleta. Espero que tenham gostado do vídeo. Se interessar, se inscrevam no canal. Esse canal não é um canal de ponto de coleta, mas como aqui, além de ser uma esmalteria, vender produtos para unha e tudo mais, a gente é ponto, então eu resolvi fazer. Mas se vocês gostarem do vídeo e quiserem se inscrever, se inscrevam. Se surgir mais alguma coisa interessante aí para quem tem e-commerce e vende online, pode ser que eu venha falar, porque eu também vendo online, a gente também tem site aqui.
E se tiver mais alguma coisa de ponto interessante, pode ser que eu faça um vídeo. E se não, gente, se você é mulher e gosta de unha, de conteúdo para unha, se inscreve aí no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.